Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 4. Eu queria pedir hoje para o irmão João Pedro, pode ser, irmão João Pedro? Venha até aqui à frente e leia para nós. No demais, você que está com a sua Bíblia aberta, faça favor, com toda a reverência, preste atenção. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te aguardaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido sacrificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Oração. Amado Deus, queremos nesse momento te clamar para os que estão adoentados, necessitados e aqueles que estão presentes hoje neste culto, tanto assistindo nas redes de transmissão e também os que são e estão presenciais. Que o Senhor nos ajude a dirigir a palavra, toque, Senhor, no coração de cada um, que possa ser dilatado no entendimento para poder compreender a sua vontade em cada alma aqui presente. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a todos. Obrigado, irmão leitor. Irmãos e amigos, nós temos alguns que estão nos acompanhando e esse texto, posso dizer que é um texto difícil para quem não tem contato com a palavra de Deus. Mas a nossa função como pregador do Evangelho é trazer para você o entendimento do que se trata. Resumidamente, esse texto está dizendo para todos nós a seguinte ordenança bíblica. Primeiro, devemos ser obedientes para depois tomar atitudes religiosas. E o texto que nós lemos é parte de todo um livro escrito para uma nação e irmãos que tinham vindo da nação de Israel, que não tinham uma compreensão fundamental de quem era Jesus. Assim como nós, os gentios, antes nós não tínhamos discernimento nenhum da atuação e da vinda e o porquê Jesus veio, eles também não. Mas a Bíblia, desde o Velho Testamento, estava toda preparada para poder mostrar para o povo de Israel e para todas as nações que este livro foi escrito, estes livros, o livro, a Bíblia, foi escrito em função do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que está nos ouvindo, que ainda não é membro de igreja, a Bíblia
é um livro separado entre o Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. No Novo Testamento, conta a vida de Jesus e a sua igreja e até a sua volta. E assim é o livro, a Bíblia. Resumidamente, é assim. E apresenta Jesus, desde o primeiro e o último livro. Só que nós estamos vendo um dos livros, uma das cartas, e apenas um fragmento, um pedaço do texto. E nós vemos nesse texto que diz a respeito de sacrifícios de animais. E diz também de ofertas que Deus não aceita. Nós vamos seguir o roteiro e passar para você, de uma forma bem lúcida, todo o significado dessa leitura de hoje. Você deve estar com a sua Bíblia aberta e também está sendo projetado quase todas as referências que nós vamos ler. Então, neste livro que você pode ver, Hebreus, logo no primeiro epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Alguns irmãos não consideram que foi o apóstolo Paulo, mas algum outro, creio que foi o apóstolo Paulo. Enfim, sendo o apóstolo o autor, nós podemos certificar, por meio de Cristo, de que toda a humanidade, todos os homens, devem saber que a entrada de acesso a Deus, ela é franca e sem acepção de pessoas, e é o que está escrito. E você está enquadrado nesse ambiente, nesta população. No entanto, devemos nos reconciliar. E a proposta é a reconciliação do pecador, inoculado pelo pecado desde o nascimento, através do pecado de Adão. Com o Criador é possível, porque em Cristo, o nosso Deus Pai misericordioso está disponível a todo aquele que nele crê. Onde nós tiramos esta informação? Jesus disse no 4º Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. E nesta oportunidade, Jesus diz, através do escrito de João, e ele conta uma história de Moisés, foi um fato. Da mesma forma que Moisés levantou numa haste a serpente de metal no deserto, disponível para todos aqueles contaminados, inoculados pelas víboras, pelo veneno das picadas das serpentes, apenas era necessário olhar para a serpente de metal, devido àquele olhar em formato de crença, sarava e vivia. De forma semelhante, Deus levantou Jesus, seu Filho, que hoje está nos céus, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esta comparação em João 4 está fundamentada no livro de Números, capítulo 21, versículos 7 e 9. O povo estava pecando de um certo volume e o Senhor mandou um castigo para eles. E eles clamaram para o Senhor que o Senhor livrasse daquele veneno inoculado. De certa forma, nós podemos observar que o escritor aos Hebreus insiste em estabelecer, isto agora na nossa leitura, e eu vou te explicar melhor, estabelecer o único sacrifício para curar todos os pecados de todos os homens através de Jesus Cristo. Porque até então, na nossa leitura, nós vemos que os sacerdotes, o sumo sacerdote, fazia a expiação dos pecados do povo uma vez por ano. E havia sacrifícios de animais. E é o que nós lemos. Os sacrifícios eram frágeis, serviam como lembrança anual dos pecados acumulados do povo. O povo ficava o ano todo em entretenimentos, em vida normal como a nossa, e pecavam. Num certo tempo do ano, eles iam até Jerusalém e faziam o sacrifício para os seus pecados. E esses pecados são considerados frágeis, serviam como lembrança dos
pecados durante o ano cometido pelo povo, conforme nós lemos no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, o qual nós não lemos. Mas podemos ler o versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. Da mesma forma, se você quer chegar ao Senhor e fazer alguma coisa, algum sacrifício, alguma obra, ajudar um necessitado, ou ajudar alguém, ou fazer alguma coisa que você acha que é boa e Deus vai se agradar, Deus pode se agradar, mas não serve para você reconciliar com Deus. Assim eram os sacrifícios. Como sempre, qualquer sacrifício, qualquer rito sacrificial é ineficiente e já era ineficiente quando nós lemos aqui Paulo escrever aos Hebreus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, como nós vemos no versículo 4, primeira leitura nossa. Agora, nas páginas do Velho Testamento, antecedia os avisos dos reconhecimentos das limitações desses sacrifícios, quanto mais agora no Novo Testamento, onde um nível mais alto de entendimento é obtido com Jesus, o Messias revelado entre nós. O autor sagrado prossegue, quando nós lemos no 5º versículo, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Falava sobre isso, pelo que não era algo novo para discernimento que o escritor apresentava aos irmãos judeus. O que para nós, salvos na graça, é um mero ABC, uma coisa simples, sobre a ineficiência de sacrifícios de animais, justamente por não ter valor espiritual, nunca podendo fazer expiação verdadeira pelo pecado. Somos a prova deste efeito na suficiência do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o explicativo mais simples para você entender esse texto? É que toda a suficiência dos seus pecados, dos meus pecados, está em Jesus, e não mais outro tipo de qualquer religião, qualquer que for. Só que, no entanto, para os judeus da época apostólica, isto era uma afronta, beirava a blasfêmia. Blasfêmia é insulto à religião, já que todo o seu sistema religioso estava baseado nos seus ritos anuais de sacrifício de animais, como nós lemos. Veja em Hebreus 9, 11 e 14, quero ler para poder enriquecer melhor o comentário. Hebreus capítulo 9, versículo 11 até o 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Se você quer servir a Deus vivo, nós vamos explicar então. Veja que o autor sagrado já mostra uma completa eficiência de Cristo nas consciências e a ineficácia dos sacrifícios de animais. Isto é, Jesus chega na sua alma. Qualquer obra que você fizer não chegará na alma. De forma que, enquanto o sangue e as cinzas aspergidas sobre os imundos pecadores, era o processo do ritual, o santificava pelo menos no corpo, como nós lemos, quanto à purificação da carne, esses sacrifícios de animais não alcançavam poder para a paz à consciência, a paz de espírito, ou expiar ofensas morais, a culpa, eram limitados apenas no corpo. Você pode tomar, por exemplo, sempre que você quer ser bom
e resolver seus pecados através da sua bondade ou de qualquer obra que você faz, não se resolve. Você pode purificar apenas no seu comportamento moral, mas não espiritual. Isto é, você purifica a sua consciência da sua vida, mas não em relação à alma santificada, perdoada, remida diante de Deus. Enquanto o sangue de Jesus removeu os obstáculos para a adoração pessoal a Deus, agora podemos adorar a Deus pessoalmente, cada um de nós, ao ponto de permitir que todos os impuros, os contaminados se aproximassem do Salvador Jesus em qualquer momento para a redenção eterna através do arrependimento, não mais apenas para um ritual humano e limitado. Todos nós precisamos de arrependimento. Qualquer obra que a gente faz, boa que seja, e que não tenha arrependimento nenhum, nada serve. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e contamos isso a Deus e pedimos perdão para Ele, então aí tem eficácia. Não eficácia na carne, mas eficácia espiritual na nossa alma. De forma que, de modo que ele continua argumentando, ser justo assumir que o sangue de Jesus derramado teria eficácia maior de qualquer outro procedimento, alcançaria a própria alma de cada um de nós e tornaria pura para poder de fato servir ao Deus vivo em espírito, conforme nós vemos em João capítulo 4, no caso daquela mulher samaritana. Quanto mais o sangue de Cristo purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, como nós vemos 9:14. Irmãos, a tal crença era tão generalizada entre os irmãos judeus, e eles eram confiantes de que quando o animal tocava no altar, na hora e no momento do sacrifício, ele ficava carregado de virtudes de Deus. E desse modo, o sangue adquiria propriedades para a purificação da carne deles. Vindo Jesus, todos esses significados limitados se tornaram inúteis. E de fato eles se purificavam com o sacrifício que acontecia com os sacerdotes. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos, no capítulo 10 e versículo 5, por isso entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Foi importante citar agora, e eu gostaria que todos que tivessem com as suas Bíblias abrissem no Salmo 40, apenas 3 versículos, 6, 7 e 8, para podermos entender melhor esse verso 5 dos Hebreus, da carta aos Hebreus, a fim de anteceder e ilustrar o princípio da recusa dos sacrifícios de animais. Vamos abrir as Bíblias em Salmo 40. Podemos ler? Olha o que está escrito, tal qual está no versículo 5 de Hebreus capítulo 10. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Verso 5. E então disse, eis aqui venho, no rolo de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Olha, quem escreveu esse salmo não foi Jesus que escreveu pessoalmente, mas espiritualmente é um salmo messiânico, que é como se Jesus estivesse escrevendo. Quando ele diz, eis aqui venho, está dizendo da primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu e viveu entre nós. A sua primeira vinda. Jesus nasceu, veio para ser imolado, isto é, para ser sacrificado. E onde está escrito? Como nós vemos no rolo do livro de mim está escrito. Ora, irmãos, é impressionante como que essas palavras não foram citadas como se tivessem sido proferidas pelo salmista, e sim pelo próprio Cristo, como conversando com o Pai. Então ele disse, no rolo do livro de mim está escrito. Atente para esse significado da frase, no rolo do livro. Os pergaminhos, os livros eram enrolados.
e tinha uma vareta no meio deles, você enrolava o livro, e você, quando ia desenrolando, você ia lendo. Então ele diz, no rolo do livro de mim está escrito. Significa que na extremidade, ao fim do livro, estava escrito de Jesus. Quando pegava o livro, a Bíblia antiga, escrita em pergaminho, logo na abertura dele, do selo, do primeiro título, estava escrito assim, de mim está escrito. Isto é, de Jesus. Então, a Bíblia está escrito sobre Jesus. E aqui nós vemos o salmista dizer, então disse, eis aqui venho, mas eu venho, dizendo que já estava escrito de mim, todo o livro da Bíblia, que quem ia vir era eu. É bom você entender, você que não está familiarizado com a igreja, talvez seja um pouco difícil para você, porque Jesus não nasceu de Maria e José, de Maria e do Espírito do Senhor, sendo José um pai adotivo de Jesus. Ele não nasceu do nada como qualquer menino nasce. Jesus veio porque ele deveria vir e foi para cumprir uma missão para cada um de nós. E já estava escrito na palavra de Deus. Porque o recado do Velho Testamento é todo dele, do início ao fim. E é isso que está no Salmo 40. Faz a revelação do Cristo, que havia de vir, e como ele cumpriria a vontade de Deus, isto é, apontando para Jesus que assumiu a sua missão do Messias, do Redentor, para benefício da criação feita à imagem e à semelhança de Deus. Lembra-se em Gênesis 1:26? Então aqui está, sobre a Trindade. Desculpa. O Salmo 40, então, é apropriado por tratar-se de um cântico que louva a Deus devido à confiança e ajuda que o salmista recebeu de Deus para poder escrever esse livro. Em Cristo, esse louvor atinge a sua mais sublime expressão, pois esta confiança é suprema em Cristo, para que ele nos é conferida como ajuda divina a todos nós. Esse salmo que nós lemos, se você for ler ele todo, ele está ilustrando o livramento do pecado, obtido pelo cumprimento da vontade de Deus, na obediência, em contraste com o livramento supostamente obtido pelos sacrifícios de animais. Voltamos a fazer a comparação. De forma que nós podemos ler, o autor sagrado mostra-nos que a obediência de Cristo, e guarde agora essa fase da pregação, a obediência de Cristo, na sua missão como homem entre nós, se tornou um meio real de exemplo e perdão, que tornou-se obsoleto novamente, obsoleto o sacrifício dos animais de uma vez para sempre. Enquanto os animais tinham que ser sacrificados ano a ano, a morte de Jesus na cruz foi uma só e não precisa de sacrifício nenhum. Amém? O sacrifício de Jesus não teria valor algum se ele não fosse obediente. Se caso Jesus fosse desobediente como Saul, nós podemos nos conformar e ver em 1 Samuel 15:22, que estava relacionando a respeito dos atos de Saul, quando o profeta Samuel diz, eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor que a gordura de carneiros. Olha, é uma analogia quanto à obediência e o sacrifício que os judeus faziam. Cá entre nós, irmãos, todos nós, nada adianta ser crente se não for obediente. Novamente, cá entre nós, nada adianta você ser um crente de igreja desobediente. Certa vez Paulo escreveu uma carta a um evangelista chamado Tito, e ele diz que existem os que confessam que conhecem a Deus, isso Tito 1:16, quem quiser conferir. E Paulo diz para Tito que existem pessoas dentro da igreja que diz que confessam que conhecem a Deus, mas negam nas suas obras. Aqui está. Dizem uma coisa, mas fazem outra. E uma delas é a desobediência.
É como um filho desobediente. O filho não deixa de ser filho, mas ele perde a qualificação de filho obediente. Filho desobediente mancha o nome do pai, mancha o nome da família. O filho obediente exalta o nome da família, honra o pai. Jesus honrou o pai. Como? Primeiro obedecendo. Então, esta última citação, encontramos uma declaração bem primitiva, a que oferece um valor comparativo. A obediência é melhor. Coloque isso na sua vida. Obedecer sempre é melhor que qualquer atitude, ainda que seja de religião. No caso dos judeus, sacrifícios de animais. Mais adiante, tal como no Salmo 40, que lemos, os sacrifícios de animais são realmente degradados, já inúteis, ao passo que o verdadeiro princípio espiritual é exaltado através da obediência. Isto se aproxima bem da verdade que envolvia a questão que nós vemos em Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 8. Vamos ler apenas o versículo 8. E te declarou o homem, e andes humildemente com teu Deus. Olha, esse é um comportamento que Deus quer de cada um. No versículo 6, 7 e 8, diz que Deus não se agrada de nenhuma atitude de sacrifício. E para nós, Deus não se agrada de nenhuma atitude religiosa, de bondade humana, se não for obedecer o Senhor. Você pode fazer coisas boas sendo desobediente, mas o que agrada a Deus é quando você pratica a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Isso nós podemos conferir em Amós 5, 21, 23, Oséias, Deuteronômio 10 e 12. Estão no mesmo sentido esta convocação e que convocam a mudança de atitude na mais profunda percepção espiritual da obediência a Deus. Deus quer da sua igreja, de cada um de nós, que sejamos obedientes a Ele. Amém? Ao invés de qualquer atitude, no caso dos judeus, sacrifícios. E essa foi uma das grandes características de Jesus na sua vida, foi obediência. Veja no versículo 7 que nós lemos, de Hebreus 10. Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, mais uma vez, nós lemos em 5 o rolo, e Salmo 40 sobre o rolo, e aqui, no mesmo sentido, no princípio do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Sobre Jesus estava dizendo, eu vim para fazer a tua vontade. Jesus não veio aqui para viver a vida que ele bem queria, como muitos de nós fazemos. Nós precisamos de aprender que, como servos de Deus, nós já não estamos mais aqui para fazer uma vida segundo a nossa vontade, mas fazer uma vida, ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E foi o exemplo que Jesus deixou para todos nós. Tal como no 5º versículo e no Salmo 40, nós vemos agora o autor sagrado que faz as palavras do salmista serem palavras de Cristo. E que o Filho de Deus se dirige ao Pai novamente, consumaria perfeitamente a sua vida e a sua obra. Ninguém pode entendê-lo sem perceber a sua devoção à vontade de Deus estava na própria alma de Jesus. Assim como a vontade de Deus, o querer de obedecer a Deus, deve estar na alma de cada um de nós. Deve estar na nossa vida. Nós não devemos fazer nada forçado. Obedecer forçado é como desobedecer. Mas quando você tem vocação para obedecer e fazer a vontade de Deus, é o que Deus aprova. E foi o que Jesus fez. Amém, irmãos? Mais um exemplo sobre Jesus. Lembra quando ele estava com 12 anos e foi naquela festa em Jerusalém, na Páscoa, com seus pais? E depois de uma longa busca, por 3 dias, sua mãe e seu pai voltaram a Jerusalém, e chega lá em Jerusalém e encontra Jesus junto com os doutores. Isso nós lemos em Lucas 2, 48 e 49. Veja o que aconteceu.
É evidente, quando Maria e José encontraram Jesus, eles ficaram alegres. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, isto é Maria: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, como qualquer pai procura filho perdido. E Jesus respondeu: Por que é que me procuráveis? Numa outra pergunta: Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Olha, o pai José dizendo: Filho, nós estávamos preocupados com você. A mãe Maria dizendo: Filho, Jesus, estava preocupado com você. Jesus olha para eles: Por que vocês estão preocupados? Vocês ainda não sabem que eu vim para tratar dos negócios de Deus? Podemos dar uma resposta assim para os nossos pais e parentes ou patrões, quando alguém dizer para você: Por que você não vai na festa do carnaval? Ué, vocês não sabem que eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus e não para fazer o que as pessoas querem? Não é assim? Ou por que você vai na igreja e não falta do culto? Você parece que é um bitolado, um crente, né? Não, nada disso. Você ainda não sabe que eu estou aqui agora salvo por Jesus e agora eu vou fazer a vontade de Deus na minha vida? E olha o que Jesus também disse em João 4,34. Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, irmãos, Jesus disse isso e deu esta brecha para nós. Que tal a nossa vontade como salvos do Senhor também ter prazer em fazer a vontade do Senhor e também cumprir a obra que Deus deu a você cumprir nessa terra? Você sabe do que você tem que fazer? Tem feito? Jesus fez, cumpriu e foi recebido no céu. Vamos fazer também a nossa obra, o que Deus dá de missão para nós, da eleição, para que possamos ser plenamente aceitos como filhos obedientes no Senhor? Porque Cristo teve uma atitude extraordinária. Jesus foi perfeito em tudo, nós sabemos. Raramente hesitou, isto é, se alguma vez ele teve que hesitar. Nós nunca vemos Jesus tendo que reformar as suas palavras, ou não foi bem isso que eu quis dizer. Nunca se sentindo na necessidade de desculpar-se com alguém. Nunca demonstrando qualquer tipo de indecisão. Coisas típicas de cada um de nós. Jesus não teve essas atitudes. O que quer que disse, onde quer que ele foi ou tenha ido, movimentava-se com confiança no poder de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus, meus irmãos, nos dá confiança, nos dá poder de vida, nos dá presença de Deus. A ceia, por exemplo, é um ato obediente. Alguém pode dizer: mas apenas comer alguns elementos? Irmãos, mais que isso, é uma convicção de obediência e de esperar Jesus voltar. Tudo quanto havia em Jesus, o Pai participava nas suas palavras, nos seus feitios. E o segredo era a sua devoção completa e sem titubeios, sem hesitar nos propósitos de Deus. Amém? Até mesmo podemos dizer para você que no último conflito de Jesus, ele foi abandonado no jardim de Getsemane, porque os discípulos foram dormir e cansaram, lembra-se? E ele ficou só. Depois na cruz também, quando parece ter sido assediado por dúvidas, dá a entender isso. De uma coisa, Jesus nunca duvidou, que a vontade de Deus, por mais trágica que foi na sua vida, era a melhor. Você nunca pode duvidar que tudo o que acontece na sua vida, ainda que nós possamos achar muito ruim, muito imerecido, seja lá o que for, mas se você ter certeza que você é um filho obediente, você vai estar absolutamente capacitado e saber que é o melhor.
Então podemos dar graças em tudo ao Senhor, como a Escritura nos orienta. Quando obedecemos, não são os efeitos externos que acontecem com nós que vão dar parâmetro para a nossa alegria, a nossa aceitação. É a confiança que nós temos que Deus está agindo. Amém? Se nós passamos por um desastre e tivermos que amputar uma perna, nós não vamos estar desgraçando ou blasfemando da sorte. Nós vamos dizer, foi da vontade de Deus, alguma coisa tem sentido, eu ainda não sei, mas eu sei que foi o melhor. Foi o que aconteceu com Jesus. Porque ele nunca duvidou, então ele seguiu até o fim. Sabe quando nós desanimamos de vir à igreja, de estar firme na fé? É quando nós duvidamos da promessa e da capacidade que Deus tem para nos redimir das dificuldades da vida, além da própria salvação. Veja que em Mateus 26 e 39, vamos ler 2 versículos, pode ver como estava o semblante de Jesus, você pode perceber. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, isso é, Jesus quase caiu em terra, orando e dizendo, orando a Deus, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia que a sua crucificação estava próxima. E depois ele orou novamente, no versículo 42, acompanhe. E indo a segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-te a tua vontade. Senhor, se a morte não tem como ser evitável, então faça a sua vontade. Amém, irmãos? Sabe por que Jesus fez isso? Primeiro porque ele foi obediente. E depois porque ele pensou em mim e pensou em você. Isto é, nos considerou. Este fato não faz parte de um ato acidental ou um incidente na obra expiatória de Jesus, pois de que no outro modo poderia revelar-se, senão através de um homem totalmente sensível aos seus propósitos e dedicado aos mesmos, assim como qualquer um de nós. Na verdade, meu irmão, minha irmã, nós devemos ser sensíveis ao que Deus quer da nossa vida. E quando nós nos sensibilizamos, nós nos aplicamos. E temos que ter a nossa emoção, a nossa consciência em torno das nossas atitudes. Porque a doutrina inteira da revelação depende da perfeita obediência de Jesus. Você já parou para pensar que toda a revelação de Deus, como está no rolo do livro, estava escrito de Jesus, mas ele ainda não tinha vindo. Mas quando ele veio, para se tornar verdadeiro o que estava escrito, ele teve que ser obediente. O que Deus tem para a sua vida, para se tornar verdadeiro, você tem que ser obediente. Por isso que obedecer é melhor que sacrifício. Quando nós lemos, logo no início do capítulo 10, você pode ser que embaralhou com tantas informações, mas agora creio que seu coração está mais dilatado para poder entender que você precisa aprender primeiro a obedecer, para depois Deus exercer a sua obra na sua vida e dar as suas bênçãos. Veja no versículo 14, Jesus foi oferecido sem mancha nenhuma, senão não tinha feito também. Ele não poderia tornar-se o sacrifício seu na cruz perfeito, se ele tivesse se manchado nesta vida. Então ele se ofereceu a Deus para purificar a nossa consciência de obras mortas, para podermos servir a um Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. Jesus não pecou, não errou, não mentiu, não roubou, não enganou, não fez nada. Então ele pôde dizer, ele pôde se apresentar a Deus. Dessa forma ele purificará as nossas consciências das obras mortas para podermos servir ao Deus vivo. Amém? Para terminarmos,
O autor sagrado desta carta não disse em nenhum momento que apenas a obediência perfeita de Jesus poderia ser suficiente. Nunca disse isso. Em nenhum momento na Bíblia. Ele foi obediente, Abraão foi obediente. Todos os servos de Deus que buscam o Senhor, que andam segundo o coração de Deus, são obedientes. Não é que não erram, mas são obedientes. Jesus não errou e ele foi perfeito. Acontece que, irmãos, nada, nem a sua própria obediência poderia tomar o lugar do seu sacrifício. Foi o que nós lemos agora no final. Jesus dizendo: Senhor, se é inevitável esse cálice, então seja feita a sua vontade. Amém, irmãos? E a morte aconteceu. O sacrifício aconteceu. Antes, através da sua obediência à vontade de Deus, a oferecer seu corpo a Deus que lhe preparava, porque o corpo de Jesus, desde quando ele nasceu, foi preparado para ser crucificado e ressuscitado 3 dias depois, e estar purificado diante de Deus. Esse é o Jesus que o mundo não conhece, pelo menos você deve conhecer, e todos aqueles que o servem. E ele realizou o sacrifício perfeito, que de uma vez por todas substituiu aqueles antigos sacrifícios, ou qualquer obra que você da religião possa estar fazendo. Aqueles foram servidos segundo a lei. Como nós lemos, o sacerdote oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderiam tirar pecados, como nós vemos no versículo 11. Mas vendo Jesus, ofereceu um único sacrifício, de uma vez por todos, para todos os pecados. Não são os pecados anuais, mas os pecados da nossa vida. Aqueles que nós cometemos antes, ou aqueles que nós podemos cometer depois de conhecer Jesus. O seu sangue tem poder. Desta forma, nós podemos dizer: o sangue de Jesus tem poder. É por isso que nós tomamos a ceia do corpo de Jesus, do seu sangue derramado, para a remissão dos nossos pecados, e poder dizer de coração aberto: Senhor, volte logo. Nós estamos ansiosos, esperando a sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus ilumine o seu coração. Que Deus nos ajude. Amém.